Oi, Karine, tudo bem? Final de ano chegando, né? Pois é, André. É aquela época em que a gente costuma fazer um balanço do ano que está acabando. É isso aí, Karine. E aqui no Senado Notícias Revista não é diferente. Com certeza. O programa de hoje é especial e nele vamos ver um pouco de tudo que aconteceu em 2018. As eleições, as polêmicas e as surpresas das urnas. Os principais projetos aprovados em 2018 pelo Senado. E os debates que mobilizaram senadores e a opinião pública este ano. O Senado Notícias Revista Retrospectiva começa agora. 2018 começou em meio a uma escalada de violência no Rio de Janeiro. 2017 tinha se encerrado e 134 policiais militares haviam sido mortos por conta da criminalidade. A ameaça de que a crise de segurança saísse definitivamente de controle levou o governo a decretar intervenção federal no Rio. E o ano que se iniciava com a expectativa de uma reforma da Previdência já mostrava que seria bem diferente. A segurança ganhou prioridade nos projetos e nos debates aqui no Senado. Inaugurados os trabalhos da Eunice Oliveira falou sobre vários temas durante pouco mais de 10 minutos. Aproveito, portanto, esse momento de abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional para propor uma reflexão sobre a imperativa necessidade de criarmos um novo sistema nacional e unificado de segurança pública. Está autorizada pelo Congresso Nacional a intervenção federal no Rio de Janeiro. O relator da matéria, senador Eduardo Lopes, que é do Rio de Janeiro, disse que a intervenção só deve ser feita quando o governo local perde o controle, o que é o caso do Rio de Janeiro. No momento que nós vemos ladrões assaltando carrinho de cachorro-quente com fuzil, isso mostra que a situação realmente é grave. Os senadores que votaram contra o decreto questionaram a falta de definição no texto quanto ao planejamento para a intervenção. Esse Senado, o Congresso Nacional e o governo federal têm, acredito eu, o dever de estreitar a parceria com os estados e municípios para reduzir já os índices de insegurança Brasil afora. O controle do sistema prisional, a integração das guardas municipais e a coordenação de esforços entre a União, municípios e estados com a sociedade foram alguns desafios apontados pelos participantes como fundamentais para a melhoria da segurança pública. Se nós continuarmos nesse nível de violência, nós não conseguiremos suplantar os outros problemas. Eu acho que nós temos uma oportunidade gigantesca de discutir questões estruturantes. Para você resolver isso, tem que ter inteligência, investigação, não é só com a guerra na ponta. Exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada que comandam essas facções, que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro. Votaram sim 60, não 0. Eu agradeço ao plenário pela unanimidade da votação. O projeto de lei do presidente Eunice Oliveira vai liberar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para que o governo instale bloqueadores de celular nas prisões. A intenção é impedir detentos de comandarem quadrilhas de dentro dos presídios. Não se pode admitir que os presídios se transformem em verdadeiros escritórios remotos do crime. A crise da segurança continua preocupando todos os brasileiros. O drama da violência no dia a dia, especialmente dos cariocas, permanece. A intervenção federal no Rio de Janeiro tem prazo para terminar, 31 de dezembro de 2018. André, outra coisa que marcou o ano de 2018 foi algo que mobilizou milhões de brasileiros: as eleições. Isso mesmo, Karine. E os eleitores talvez nunca tenham tido um envolvimento tão grande com política quanto neste ano. As pessoas foram para as redes sociais defendendo pontos de vista e candidatos. E muitas vezes isso deu até briga de família, viu? É verdade. E o mais incrível é que muitas dessas brigas foram motivadas por fake news, aquelas notícias falsas que circulam pela internet, principalmente pelo Facebook e grupos de WhatsApp.
Mas a política neste ano teve uma outra novidade. Pela primeira vez, empresas não poderiam contribuir no financiamento de campanhas. O Supremo bateu o martelo. Empresa não pode doar dinheiro para campanha política. A regra já valeu para prefeitos e vereadores em 2016. Vai ser o grande teste, né? Porque em 2016 foi feita uma eleição sem o financiamento empresarial já, mas sim esse fundo de campanha. E claramente os políticos sentiram uma necessidade de criar esse fundo de campanha. Para este ano, será mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Espalhar notícias falsas sobre candidatos pode pesar no seu bolso. Desde 2010, o Brasil já sofre com fake news, com perfis falsos em Facebook. E se nada for feito, em 2018 vai piorar. 9 em cada 10 brasileiros usam a internet para se informar. O Facebook e o WhatsApp são os queridinhos dos internautas. Mas o problema é a qualidade da informação. O estudo da USP mostrou que cerca de 12 milhões de usuários já compartilharam notícias falsas sobre política aqui no Brasil. A gente teve nos Estados Unidos e na França, recentemente, nas eleições presidenciais francesas, uma influência grande dessas chamadas fake news. Sempre existiu lei dizendo que não pode, punição para quem faz. O problema é qual o mecanismo legal e logístico para se evitar o mais rápido possível que essa fake news se propague. Em 2018, a propaganda eleitoral, que nas eleições passadas era baseada principalmente nos meios de comunicação tradicionais, como rádio e televisão, foi marcada por uma grande mudança. Em estados como Rio, São Paulo e Minas, candidatos antes tidos como fora do páreo porque tinham quase nenhum tempo de TV, passaram à frente de políticos tradicionais. Para muitos especialistas, a explicação está na internet e no uso das redes sociais. Na eleição presidencial deste ano, o candidato com o maior tempo de TV ficou longe do segundo turno. Por outro lado, o mais votado tinha apenas 8 segundos. Isso porque ele era de um partido pequeno, com apenas um representante na Câmara Federal. É possível combater as fake news na internet? De acordo com especialistas, diante do que aconteceu nesta eleição de 2018, a legislação brasileira deverá ser atualizada. Em junho passado, o TSE promoveu um seminário internacional para analisar o fenômeno das fake news, com a participação de especialistas da União Europeia. Mas a campanha já andava toda na internet e, quando baixou as regras para a eleição, o tribunal não enquadrou a rede de mensagens mais popular no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral, que disciplinou a internet, não tratou exatamente do WhatsApp. O WhatsApp se mostrou eficaz, principalmente na difusão de notícias falsas, mas não apenas, também na difusão dos candidatos, e incontrolável. E apesar do período eleitoral, que às vezes afasta um pouco os políticos de Brasília, no plenário e nas comissões do Senado, muita coisa avançou. Projetos que dizem respeito às mulheres tiveram uma atenção especial por parte dos senadores. A atenção merecida, né, Karine? Afinal, direitos e garantias sociais são questões fundamentais. Vamos dar uma olhada nos principais projetos aprovados? André Rezende é pai de gêmeas e largou o emprego para ficar com as filhas enquanto a esposa trabalhava. Relatório divulgado pela ONG Promundo revela: em nenhum país os homens dividem igualitariamente o trabalho doméstico e de cuidado das crianças. Apesar de representarem 40% da força global de trabalho remunerada, em média, as mulheres ainda passam de 2 a 10 vezes mais tempo que os pais cuidando dos filhos. Para incentivar a paternidade responsável, a proposta altera a consolidação das leis do trabalho, aumentando de 4 para 6 meses a licença maternidade. Com isso, a mãe poderá compartilhar com o pai até 60 dias desse período. O homem tem que participar disso para sentir a responsabilidade. Ele nem sabe se na falta da sua companheira, ele vai ter que assumir aquele encargo e nada sabe disso. A licença maternidade já é garantida aos servidores públicos por 6 meses. Mas para a iniciativa privada, o aumento de 120 para 180 dias é opcional. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais uniformizaram essa regra, alteraram a CLT
para garantir 6 meses de licença maternidade para todas as mães. E por motivos biológicos necessita de recuperar do desgaste físico e mental provocados pela gravidez e pelo parto, além de proporcionar o convívio por tempo integral junto ao filho. Alessandra teve um parto prematuro. Sua filha, Alice, nasceu com 24 semanas, pesando pouco mais de 600 gramas. A previsão de alta é que ela saia depois das 40 semanas corrigidas, como se fosse de barriga. A gente está na 33ª semana, então a gente ainda tem mais ou menos uns 50, 60 dias pela frente. Casos como o da Alessandra não precisam se repetir. Um projeto de lei já aprovado aqui no Senado prevê que a licença maternidade de 120 dias só comece a valer depois da alta do bebê prematuro. Esses bebês vão precisar de um suporte, uma rede de apoio, tanto familiar como um aporte de uma equipe interdisciplinar, né, de fonoterapia, de terapia ocupacional, fisioterapia. Então é super importante o papel da mãe aí para garantir o desenvolvimento adequado desses bebês. Hoje, quando os hospitais ou centros de saúde atendem qualquer caso de violência doméstica ou sexual, os profissionais são obrigados a preencher uma ficha com todas as informações sobre o atendimento e encaminhar para uma base de dados sobre violência do Ministério da Saúde. São crimes que precisam que ela denuncie. Então, o que o profissional de saúde faz? Ele acolhe aquela situação, né, identifica e faz toda a sensibilização e empoderamento dela para que ela perceba que ela precisa interromper isso. O que muda com a proposta aprovada pelo Senado é que, além dessa notificação ao Ministério da Saúde, as unidades de saúde públicas e privadas terão que informar os casos de violência doméstica às autoridades policiais ou ao Ministério Público em um prazo de 5 dias. O autor da proposta, senador Eumano Ferrer, acredita que a mudança na lei poderá reduzir a subnotificação dos casos de violência. Temendo um revide, elas não fazem a devida, digamos, notificação, não procura a delegacia. 2018 foi um ano de crise econômica e é nesses anos que a economia popular, aquela do dia a dia de todos nós, é mais afetada. Por isso, em tempos assim, a defesa do consumidor é fundamental. O tema foi bastante discutido aqui no Senado. Nós selecionamos para vocês 3 exemplos. A crise do leite na região sul do país, a abertura da caixa preta das contas dos planos de saúde e a crise dos combustíveis. No Rio de Janeiro e em Pernambuco já falta combustível. Nos outros estados, a ameaça de desabastecimento tem formado filas nos postos de gasolina. O preço nas bombas tem disparado e chegou a quase R$ 9,00 no Distrito Federal. Além disso, 5 aeroportos do país correm o risco de ficarem sem querosene para abastecer os aviões. O presidente do Senado disse que o Congresso vai buscar soluções que beneficiem o consumidor. Para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer anunciou a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 60 dias. A redução de isenções tributárias para 28 setores da economia e o fim da cobrança do PIS/COFINS sobre o óleo diesel foram aprovados nesta terça-feira pelos senadores. É mais uma tentativa de pôr fim à paralisação dos caminhoneiros, em greve há mais de uma semana. Nós vamos poder agir e vai se poder fazer aquilo que é o compromisso do governo, que é dar o desconto de 0,46 centavos por litro de óleo diesel. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. Um dos grandes problemas para pequenos e médios laticínios como este é a ausência de contratos de longo prazo com os produtores de leite. Sem garantia de entrega, a indústria não consegue planejar sua produção. Isso gera insegurança também para o produtor, que fica sem um preço mínimo para o seu leite. O pequeno produtor reclama e acha que não vai sobreviver à crise. Mas para a grande indústria, a situação também não está fácil. Um dos grandes problemas enfrentados pelos produtores rurais é o chamado custo Brasil. Produzir no país é mais caro, impostos mais altos, estradas ruins, mão de obra deficiente e muita burocracia. Que as empresas que vendem no país tivessem uma inspeção, seja ela estadual ou municipal,
e a federal, aliás, a inspeção federal fosse somente para empresas exportadoras, como é os padrões da Europa e dos Estados Unidos nos dias de hoje. Eles têm um grau de competitividade maior, pagam logística mais barata, têm logística eficiente, juros mais baratos e insumos mais baratos. Segundo os representantes da agência, os valores cobrados pelos planos não podem ser reajustados tão somente pela inflação, em razão das características dos serviços de saúde. A senadora Marta Suplicy questionou a ocorrência de um tipo de abuso, a quantidade excessiva de exames solicitados ao paciente. Você vai no médico e ele te pede 1 zilhão de exames, que mesmo não sendo médico, alguns exames você percebe que não são necessários, mas que eles pedem. Mas esses exames que eles pedem vão somar depois no preço que o senhor mencionou. Como é que faz para que esses médicos parem de pedir tanto exame? Porque se vocês querem baixar o preço, a primeira coisa é controlar a frequência que o médico pede de exames. Sabia que o SUS é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo? Pois é, apesar de suas deficiências, o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 88, é um modelo para muitos países. Uma das principais qualidades do SUS é sua característica universal. Graças a ela, todo brasileiro tem acesso gratuito à assistência médica. Mas, em alguns casos, isso não acontece. Pacientes de doenças raras não conseguem os medicamentos que precisam por motivos legais ou porque eles ainda não existem no Brasil. Isabela tem 11 anos. Com poucos dias de vida, o teste do pezinho revelou que ela tinha fenilcetonúria, uma doença considerada rara, em que o paciente não consegue metabolizar um aminoácido presente nas proteínas. Para suprir a necessidade, os pacientes têm que tomar uma fórmula importada, uma espécie de proteína sintética. Uma latinha dessa, que não dá para uma semana, custa cerca de R$300. E tem algumas bem mais caras. Uma portaria do Ministério da Saúde garante o fornecimento aos pacientes. Mas, às vezes, é preciso entrar na justiça para conseguir a fórmula. De tempos em tempos, a gente acaba precisando ingressar na justiça porque falta a medicação no sistema de saúde. Se não for diagnosticada cedo e tratada de forma adequada, a doença pode causar lesão cerebral irreversível. Medo é ter as sequelas, que aí eu nunca mais vou poder, que aí eu não vou poder ir para a escola, eu não vou conseguir ver meus amigos, eu não vou mais poder estudar, vou ter que ficar em cadeira de rodas e eu não vou mais pensar, isso vai ser muito ruim. A Organização Mundial de Saúde considera raras as doenças que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil. Hoje estão identificadas cerca de 8 mil doenças raras. No Brasil, elas afetam mais de 13 milhões de pessoas. E é para melhorar as condições de tratamento desses pacientes que está em debate no Congresso Nacional uma nova política nacional para as doenças raras. O texto final, já aprovado pelo Senado, prevê medidas para que os pacientes com alguma doença rara tenham acesso a serviços e tratamento adequados, desde o diagnóstico até a reabilitação em centros de referência. O projeto, que começou a tramitar na Comissão de Direitos Humanos, foi apresentado como ideia legislativa enviada ao programa E-Cidadania. O texto permite o semeio, o cultivo e a colheita de maconha para uso medicinal em quantidade suficiente ao tratamento, de acordo com a prescrição médica obrigatória. Eu achava que as convulsões dele era devido à pneumonia grave que ele teve, mas não foi, né? Era a epilepsia mesmo que ele já tinha. E hoje ele melhorou muito na escola, na aprendizagem, tudo depois que ele começou a usar o óleo medicinal de cannabis, que tem 1 ano. Uma seringa de cannabis importada, ela tá mais de R$2.000. Meu filho precisa desse medicamento, ele não pode ficar sem o medicamento. O SUS não está impedido de prover. Ele pode continuar a fazer importação legal desde que as pessoas possam pagar. Eu me coloco aqui na condição de um pai ou de uma mãe. Crianças terem crises epiléticas ou estados convulsionantes mesmo. Após receber o apoio da maioria dos parlamentares presentes, o relatório foi aprovado por 15 votos a 2.
Antes da lei entrar em vigor, o projeto tem um longo caminho pela frente. Ele precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado. Caso seja aprovado, o texto será enviado para análise da Câmara dos Deputados. Quem acompanha o dia a dia do Senado já deve ter percebido que os senadores têm um cuidado maior com as crianças. Afinal, essa é uma fase da vida em que são necessárias uma atenção e uma proteção especial. Isso mesmo, Karine. Nas duas reportagens que selecionamos para vocês, a TV Senado mostra um pouco do trabalho da CPI dos maus-tratos e a preocupação dos senadores com os casamentos precoces. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que proíbe o casamento de menores de 16 anos. A proposta vai ser analisada agora em plenário. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de registros de casamentos infantis. 3 milhões de brasileiras se casaram antes de completar 18 anos. Estudos também revelam que hoje no Brasil, 88 mil meninas e meninos entre 10 e 14 anos vivem em uniões consensuais, civis ou religiosas. Caroline se casou e teve uma filha aos 13 anos. Me arrependo bastante. Agora eu espero terminar totalmente os meus estudos, fazer uma faculdade para conseguir um trabalho melhor, para que meus filhos não venham passar por o que eu passei. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça proíbe o casamento de menores de 16 anos de idade, o que hoje é permitido pelo Código Civil. Esse projeto de lei, ele acaba com essa possibilidade. Antes dos 16 anos, você não casa no Brasil. A CPI começou a funcionar em agosto de 2017 e realizou diversas audiências públicas. Apesar de ter investigado casos de maus-tratos a crianças e adolescentes, a comissão não propõe indiciamento de pessoas. O objetivo foi sugerir mudanças que melhorem a proteção. O relatório final apresenta 6 projetos de lei. Um deles estabelece repúblicas para jovens que completam 18 anos e moram em abrigos. Tais instituições são residências, aí o caso que Vossa Excelência falou, compartilhado denominado repúblicas, integradas por jovens de 18 a 21 anos, os quais devem receber o devido encaminhamento para os programas educacionais de profissionalização e inserção no mercado de trabalho, habitação e inclusão produtiva. Antes do relatório final, a CPI já havia elaborado e divulgado cartilhas de prevenção. E nós lançamos o ano passado já essa CPI, uma cartilha importantíssima que fala sobre suicídio de criança, o cyberbullying e o bullying e a automutilação, que tem sido uma coisa horrorosa também, exatamente vinda a partir da internet, onde por conta das suas dores, por causa de incentivo ou qualquer coisa, um dissabor, uma criança se entristeceu porque foi corrigida pelo pai ou pela mãe na escola, elas começam a se automutilar, chegando ao ponto de se matar. A gente não podia chegar ao fim desta retrospectiva sem lembrar o aniversário de 30 anos de nossa Constituição. Fruto da vontade de todos os brasileiros, ela nasceu aqui, no Congresso Nacional. A Constituição consolidou direitos e deveres de todos os cidadãos. E como a gente já sabe, graças a ela, saúde é hoje um direito universal. E isso só foi possível por causa de um enorme contingente de brasileiros que se mobilizou durante a Assembleia Nacional Constituinte na luta pela defesa desse direito. Hoje, o setor de saúde vive uma crise agravada pela economia. A tia de Ivonilde Negreiros está há 3 anos na fila para fazer uma cirurgia no quadril. Como não consegue andar, é a sobrinha que percorre os caminhos da justiça para permitir que a tia possa ter acesso ao tratamento. Em 2016, mais de 1.300.000 processos que tratavam de questões ligadas à saúde tramitavam nas diversas instâncias do judiciário. Você busca na rede pública de saúde um tratamento que teria um custo bem inferior. Como eles não disponibilizam, nós temos que buscar iniciativa particular, que visa um lucro. Aí, realmente, o tratamento vai ser mais caro. Em março deste ano, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, criticou o impacto das decisões da Justiça no orçamento do setor. Não tem orçamento da judicialização. A gente votou o orçamento, está escrito lá, judicialização, tanto não está. O dinheiro da judicialização é deslocado de outras ações. O alto custo de procedimentos e remédios, muitas vezes ainda não aprovados pelas autoridades públicas de saúde, preocupa a Comissão de Ciência e Tecnologia
Tecnologia do Senado. Ela aprovou um projeto que modifica as regras para a adoção de novas tecnologias pelo SUS. A proposta obriga a definição e a divulgação do chamado custo-efetividade para uma droga ou procedimento. A lei veio para esclarecer as regras da introdução e parâmetros de custo-efetividade em qualquer tipo, seja numa órtese de prótese ou num tratamento oncológico ou numa outra tecnologia moderna que venha a ser inserida para atender o paciente. Primeiro a falar na sessão comemorativa desta terça-feira, o presidente do Congresso recordou a efervescência dos debates na elaboração da Constituição de 1988. A necessidade do respeito absoluto à Constituição foi lembrada pelo presidente do Senado em seu pronunciamento. As constituições refletem o momento histórico em que elas nascem. E naquele momento, o povo brasileiro soube, como sabe hoje, que é na democracia que se escreve o futuro com as próprias mãos. Este foi o Senado Notícias, revista retrospectiva. Eu lembro que você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Obrigado e te esperamos aqui em 2019. Tchau.